Deixa eu testar o som. Olá, Fábio, está nos ouvindo? Tô sim. Muito obrigado. Eu sou o João Rodrigues aqui, João Lanza, estou de assistente e debatedor aqui na sessão, e o Mamadou está para moderador. Muito obrigado. Prazer. Sim, a apresentação, na verdade, tem gente assistindo pelo Zoom e vocês aí presencial. É isso daí. Vou mandar no chat o link aqui. Mas tem o Fábio, né? Vai fazer uma apresentação presencial? O Fábio está online aqui, por Zoom. Ah, tá online? Ele está online. Ah, eu pensava que era presencial. Fábio Kazuma Zé, está online. Ah. Isso. Bem, eu vou mandar para vocês no chat do Zoom o link da avaliação aqui no início e no término da sessão. Mas... o som tá bom? Tá bom para você o som aqui do Fábio falando? Ah, não. Tá. Eu estava até pensando. Eu acho que eu não preciso entrar na sala. Acho que não precisa. Já está com a transmissão aqui. Bem, só... Acho que mais uns minutos aí. 5 minutos. Uns 5 minutos. Aí a gente começa. Vamos ver se entra mais gente também. Como é que eu faço? Se eu sugere que eu entre aqui, bem, ele provavelmente aqui a minha câmera do... Aí eu mostro bem. Sim, é possível. Seria bom. Você já fez o login aqui no computador. Sim. Ele não aceita o poder. Posso?
Sim. Entendeu? Sim. Assim. Assim. Eu já posso vocês então. Eu sei que ela vai buscar você. Boa tarde. Olá, boa tarde. Eu vou deixar aqui o slide aqui com o tempo para mostrar 8 minutos, 5. Podemos começar? Bem, pessoal, vamos começando aqui. Eu sou João Lanza, sou debatedor aqui da sessão e o Mamadou vai atuar como moderador. E, bem, vamos dando início à discussão aí nos trabalhos. Boa tarde, né? Então, nós vamos começar com o trabalho de adoção de práticas, né? Os princípios globais, gerencial e desempenho no setor industrial. Diego Siqueira e Hélio Lucena. Diego, se encontra? Sim, podemos seguir. E só para avisar, nós teremos 8 minutos para a apresentação de cada vídeo, uma discussão de 8 minutos para cada um, e no fim vamos ter uma sessão de 20 e 30 minutos para a discussão de pontos em comum entre os trabalhos. Tudo bem? Vamos lá. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Diego e hoje eu vou falar um pouco a respeito do trabalho intitulado Adoção de práticas propostas pelos princípios globais de contabilidade gerencial e desempenho no setor industrial. Então esse trabalho foi desenvolvido por mim, Diego, em conjunto com o meu orientador, o N. Glaucio Lopes Lucena.
Ambos somos vinculados ao programa de pós-graduação em Ciências Contábeis da Universidade Federal da Paraíba. Tá? Bom, então, fazendo uma breve introdução, né, ao nosso trabalho, a gente sabe que as mudanças, né, ocorridas no ambiente empresarial sinalizam a necessidade de que as práticas de contabilidade gerencial passem, né, por refinamentos de tempos em tempos para apoiar efetivamente a gestão. Né? E essa necessidade de aprimoramento, né, tem despertado, na verdade, despertou, né, o interesse em estabelecer um conjunto de orientações para promover melhorias na gestão das atividades empresariais. Então, nesse contexto, em 2014, dois dos órgãos contábeis mais importantes no mundo, né, o ACPA e o CIMA, eles se uniram para constituir uma joint venture denominada CGMA. E essa joint venture elaborou um projeto de publicação ao qual foram propostos os princípios globais de contabilidade gerencial. Tá? Então, de uma forma bem resumida, né, os princípios eles fornecem orientações de boas práticas de gestão que a administração da empresa ela pode observar para realizar melhorias em seus sistemas, né, de contabilidade gerencial e, consequentemente, melhorando as decisões que são tomadas a partir, né, desse sistema. E essa melhoria nas decisões acaba tendo, né, podendo exercer reflexos tanto no desempenho operacional quanto no desempenho financeiro, tá? Então, nessa perspectiva, o objetivo do trabalho foi analisar a influência das práticas gerenciais propostas pelos princípios globais de contabilidade gerencial no desempenho financeiro e não financeiro das indústrias paraibanas. Bom, então, no referencial teórico, né, basicamente foram abordados, né, os tópicos, né, de princípios globais de contabilidade gerencial, fazendo aí um apanhado geral do que se trata, qual foi a proposta, enfim. Foram abordados também relacionados, ao desempenho organizacional e a partir daí foram desenvolvidas as hipóteses abordadas na pesquisa. Tá? Então foram desenvolvidas duas hipóteses. A primeira, né, é que as práticas gerenciais propostas pelos princípios influenciam positivamente o desempenho financeiro. A segunda é que essas práticas gerenciais influenciam positivamente o desempenho na perspectiva não financeira. Tá? Bom, então, para atingir, né, os objetivos levantados na pesquisa, foi realizado um levantamento com gestores de indústrias paraibanas cadastradas na FIEP, né, a Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, no ano de 2020. Tá? E aí, para a gente coletar os dados, foi utilizado um questionário eletrônico elaborado pela plataforma Google Forms, e aí foi enviado por e-mail, esse e-mail direcionado, né, aos proprietários ou gestores, né, responsáveis pela área de controladoria ou contabilidade gerencial. Então, esse processo resultou em uma amostra de 86 indústrias, e o questionário ele foi estruturado em 5 questões divididas em 3 blocos. Então, a primeira parte do questionário buscou obter informações relacionadas às características da empresa e dos gestores, né, como tamanho, tempo de atuação, faturamento, enfim. Já a segunda parte buscou obter informações a respeito das práticas de contabilidade gerencial utilizadas pela organização. Tá? E essas práticas, novamente, foram baseadas no documento emitido pelo CGMA, né, dos princípios globais. E a terceira parte do questionário buscou obter informações a respeito do desempenho organizacional, tanto na perspectiva financeira quanto não financeira. Além disso, o questionário ele passou por uma etapa de validação, e essa etapa consistiu em uma análise de 5 especialistas, né, na área analisada, com nível de titulação doutor e com vasta experiência em pesquisas relacionadas ao tema. Além disso, o questionário também passou por uma etapa de validação junto a 2 indústrias também aí atuando no setor. Feita essa primeira etapa de validação, o questionário ele foi submetido, né, ao Comitê de Ética e Pesquisa e foi aprovado. Então, para analisar os dados, foram utilizadas 2 abordagens, correlação de Spearman e modelagem de equações estruturais. Então, de forma geral, nossos principais resultados mostram que, apontam para uma relação positiva e estatisticamente significativa entre
os princípios globais de contabilidade gerencial, né, as práticas, influenciando o desempenho financeiro. Tá? Então, isso mostra que aquelas empresas que fazem uma maior utilização dessas práticas relacionadas aos princípios tendem a apresentar um desempenho superior quando comparado às demais empresas. Do mesmo modo, os resultados mostram, né, que as empresas que fazem uma maior utilização de práticas orientadas pelos princípios tendem também a apresentar um maior desempenho não financeiro em relação àquelas empresas que fazem um menor uso dessas práticas. Tá? Então, a relação também foi controlada pelo tamanho, contudo, o tamanho não se mostrou estatisticamente significativo para influenciar o desempenho, seja na perspectiva financeira, quanto não financeira. Bom, então, de uma forma geral, essas foram os nossos principais achados e nossa pesquisa, ela contribui com a literatura ao discutir as práticas gerenciais adotadas pelas empresas e os seus reflexos no desempenho, né, sob o ponto de vista dos princípios globais de contabilidade gerencial. Do mesmo modo, esses achados eles podem também ser de interesse de gestores, profissionais e acadêmicos, pois demonstram, né, que as orientações trazidas pelos princípios podem contribuir para a melhoria no desempenho empresarial. Então, esses resultados eles são relevantes e sinaliza que as empresas devem considerar essas orientações para realizar melhorias não só nas práticas gerenciais utilizadas, como também em várias áreas da organização, tendo em vista que a proposta dos princípios ela tem um papel muito holístico, né? Ela abrange várias áreas da organização. Bom, pessoal, então, essas foram as principais referências utilizadas. Eu convido a todos, né? Convidamos a todos a ler o trabalho na íntegra e até mais. Bem, agora temos 8 minutos para discussão do trabalho e gostaria de fazer ao autor uma pergunta inicial para começar a discussão sobre quais sugestões de estudos futuros que vocês propõem para analisar a implementação dos princípios globais de contabilidade gerencial e outras atividades comerciais. Boa tarde a todos. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar discutindo o trabalho com vocês. Então, no trabalho, com sugestões futuras, a gente inseriu, né, a proposta de analisar outros setores de atividade, como, por exemplo, o setor de serviço, analisar também outras regiões, por exemplo, para tentar trazer resultados aí mais, digamos assim, mais abrangentes, né, mais robustos. Além disso, também seria interessante, por exemplo, realizar pesquisas de natureza qualitativa, né, analisando aí vários gestores dentro da organização a respeito da implementação, da eficácia dessas práticas, né, e algumas áreas assim que são mais afetadas, por exemplo, por essas práticas. Obrigado, Diego. Parabéns pelo trabalho. Eu pensei que você não tinha, porque tinha 5 pessoas aqui. Então, está me ouvindo? Estou sim, professor. Boa tarde. Então, eu já tinha visto esse trabalho, né, contigo. Achei muito bacana, é um trabalho relevante e traz uma perspectiva diferente. Inclusive, esse framework dos princípios de contabilidade gerencial, né, tentar investigar isso, diferentemente do que a gente tem nas pesquisas, né, que são mais, que enfatizam mais as práticas da literatura empírica, né, como você destaca. Então, achei muito bacana, né, a forma como você conseguiu mostrar realmente aonde está a contribuição do trabalho, né? Então, a introdução está bem estruturada. Eu, como leitor, consigo ver realmente a lacuna que você está buscando preencher, né? Só que eu tenho as seguintes sugestões. Eu creio que, na introdução, Diego, você pode deixar mais evidente
a tua perspectiva teórica. Quando eu digo perspectiva teórica, não significa que tem que ser uma teoria de base, mas os construtos que você está associando, deixar isso mais nítido, assim, em termos de hipóteses, por exemplo. Na introdução, eu não vi as hipóteses aparecendo, sabe? Tá E, geralmente, no próprio corpo da introdução, você pode anunciar as hipóteses, inclusive, você pode destacar as expectativas, né? Também, o que eu acho que você pode, como sugestão, né, para a submissão do artigo em periódico, na discussão, né? Eu percebo que dá para retomar aquela ideia que você anunciou na própria introdução, que é o quê? Olha, a literatura está olhando muito as práticas baseadas na literatura empírica. Então, há pouca pesquisa sobre os princípios contábeis, né? Globalmente, né? Globais, né? Então, você pode retomar e tentar ver como os seus achados, né, contribuíram para o avanço, né, do entendimento da influência da prática no próprio desenvolvimento. Eram os principais pontos que eu queria separar aqui, entendeu? Mas está de parabéns. Perfeito, professor. Muito obrigado pelas considerações. Eu vou ajustar o trabalho, viu? Muito obrigado. A gente pode abrir, né? Para se tiver algum, sim, possa. Se alguém tiver mais se tiver alguma. Tem 10 minutos. Tem 10 minutos aí. Se não, eu posso continuar utilizando, né? Sim, né? Claro. Pronto. Então, Diego, também na parte metodológica, eu vejo que o trabalho não traz a questão da validade de construto. Né? Vocês mencionam que fazem uma adaptação das questões sobre globais, né, em contabilidade gerencial, mas eu não vejo onde se discute a questão da validade de construto. Né? Até que ponto aqueles itens traduzem o que realmente vocês tentaram procurar. Então, eu creio que isso seja um ponto crítico também para validação dos próprios resultados, né? Tá certo. Eu tentei trazer um pouquinho essa discussão na parte da análise de modelagem de equações estruturais, né, nos construtos, a validação, mas eu vou trazer também para a metodologia, para deixar mais claro, né? Então, até nos próprios resultados, eu creio que cabe uma discussão, porque a questão também de validade externa, né? Eu acho que entendi. não se trata apenas da gente evidenciar os resultados e deixar de discutir essa questão de validade, porque o survey, por exemplo, é um tipo de pesquisa que a sua ponto forte, né, é a validade externa, né? Então, até que ponto, né, você poderia fazer essa generalização, né? Outro contexto, outro tipo de... Acho que caberia também aqui. Aí, no resto, como eu disse, eu acho que na parte dos resultados, você pode aproveitar mais a discussão sobre as pesquisas, né? Acerca de práticas baseadas naquilo que os manuais prescrevem, né? A própria literatura empírica, versus os princípios globais de contabilidade gerencial. Acho que pode trazer uma substância, né, nos seus resultados. Perfeito, Mas, professor. parabéns. Era isso, os pontos que eu destaquei aqui. Muito obrigado. Estou anotando tudo aqui para ajustar. Pronto, então, podemos passar para Sim, claro. E só para lembrar os autores que nós teremos um bom tempo depois da apresentação dos 4 trabalhos para discussões ainda sobre os trabalhos que vão ser apresentados aqui e pontos em comum entre eles. Bem? Vou passar para o próximo, então, tudo bem? Tá. Meu nome é Renata Bissa de Oliveira, sou contadora e, juntamente com a professora Marcele Anzelago, desenvolvemos o artigo Disclosure das provisões e dos passivos contingentes, um estudo em empresas do setor aéreo durante a pandemia.
Em um âmbito mundial, muito tem se discutido sobre a transparência e a qualidade da divulgação das informações contábeis, indispensáveis ao alcance do objetivo da contabilidade. Neste sentido, as empresas precisam disponibilizar aos seus usuários não só as informações obrigatórias por lei, mas também divulgar informações que possam influenciar nas decisões e que muitas vezes não estão ao alcance da organização. Neste estudo, destaca-se que a crise da pandemia da Covid-19 comprometeu o setor aéreo e, segundo o Observatório Nacional de Transporte e Logística, é a maior crise na indústria da aviação desde a Segunda Guerra Mundial, ou seja, a maior crise encarada pelo setor, chegando a registrar queda de 94,5% na demanda em abril de 2020. Os resultados da pandemia da Covid-19 sobre os relatórios financeiros resultaram em desafios para a administração, os responsáveis pela governança e para os contadores e auditores, devido ao nível de incerteza sobre a economia. Com isso, tem-se a necessidade de que as organizações realizem estimativas e julgamentos relevantes sobre seus efeitos da pandemia em seus relatórios financeiros. Tem como objetivo analisar o disclosure do passivo, das provisões e passivos contingentes nas demonstrações financeiras das empresas do setor aéreo listadas na B3 durante a pandemia da Covid-19, com base na adesão no CPC 25. Referencial teórico. Em relação aos temas, evidenciação contábil, utilizamos como base teórica Bush e Lewis, CVM, o CPC e Gomes et al. Em relação ao tema provisão e passivo contingente, utilizamos como base teórica CVM, CPC 25, Cunha e Ribeiro, Costa et al. E Forte et al. Em relação aos estudos anteriores, utilizamos os autores Oliveira, Benetti e Varela, Ponteles et al., Suave et al., Silva, Carrara e Silva, Rota, Souza, Vendrúsculo e Souza e Martinez. Realizou-se uma pesquisa de caráter descritivo e análise documental, que tem como objeto de estudo as demonstrações financeiras, anuais e trimestrais e notas explicativas, disponíveis no site das empresas que compuseram o estudo, no período de 2019 ao primeiro trimestre de 2022. A opção dessas empresas justifica-se pelas empresas serem classificadas na B3, serem da aviação civil, brasileiras, de capital aberto, obrigadas a adotar o pronunciamento técnico CPC 25 e analisando a disponibilidade de informações no site das empresas sobre provisão e passivos contingentes. As empresas do estudo são a Azul Linhas Aéreas Brasileiras, SA, e a Gol Linhas Aéreas Inteligentes, SA. Os resultados encontrados. Então, no gráfico 1, ele demonstra as provisões divulgadas em notas explicativas da Azul SA e são classificadas como provisões para devolução de aeronaves e motores, provisões para contrato, provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas, e provisões para benefício pós-emprego, este criado em 2020. Nas provisões para devolução de aeronaves e motores e provisão para contratos, a partir de 2021, as variações elas são decorrentes da intensa redução na demanda aérea em consequência da pandemia de Covid-19, dos impactos pela desvalorização do real frente ao dólar norte-americano e da postergação dos planos de entrega das aeronaves aos subarrendadores. Já na provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas e provisão para benefício pós-emprego, não se pode confirmar se essas variações são decorrentes da pandemia da Covid, pois nas notas explicativas não consta esse tipo de informação. Os passivos contingentes divulgados em notas explicativas da Azul identificamos dois casos, que são a provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas, divulgados nas notas explicativas de 2019, 2021 e primeiro trimestre de 2022, e também na demonstração do fluxo de caixa nas notas explicativas de 2021 e o primeiro trimestre de 2022. O gráfico 2 ele apresenta as provisões divulgadas em notas explicativas da Gol Linhas Aéreas e são classificadas como
provisões para devolução de aeronaves e motores, provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas e provisão para benefício pós-emprego. Essas variações não se pode afirmar se são decorrentes da pandemia da Covid, pois em notas explicativas não constam esse tipo de informação. Podemos analisar que nas provisões para devolução de aeronaves e motores, a oscilação é devido a renegociações de contratos de arrendamento e ajuste na malha fiscal. Já na provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas, está na média. E o benefício pós-emprego, a companhia ela teve custos médicos abaixo de esperado, segundo as hipóteses atuariais e índices atrelados à inflação. Em relação às contingências, não há informações divulgadas em notas explicativas. Considerações finais a respeito do nosso estudo. Podemos analisar que os critérios de reconhecimento e mensuração, as empresas aéreas estudadas atenderam 100% a esses critérios. No nível de divulgação, ele distingue-se para cada empresa, visto que a legislação não deliberou um grau de detalhamento da informação. A Azul, ela divulgou um maior número de informações e possíveis impactos decorrentes da pandemia em suas provisões. Perante a análise da Gol Linhas Aéreas, não há evidências decorrentes da Covid-19. Acredita-se existir empecilhos para que os stakeholders avaliem se possui passivos contingentes ou se não os evidenciou. Nas análises das duas companhias, identificou-se insuficiência de informações nas divulgações, fator que dificulta os usuários na tomada de decisão, uma vez que permite a avaliação dos riscos expostos. Foram nossas principais referências. Bem, as autoras são vocês que estão aqui presentes, não é? Bem, para fazer a pergunta inicial, gostaria de interrogar quais são as principais implicações da pandemia nos passivos contingentes das companhias aéreas para os próximos anos e se nós devemos ter uma tendência de aumento ou diminuição dos passivos contingentes e provisões. Boa tarde. Então, essa questão da divulgação, eles são bem restritos, eles não colocam assim, como posso dizer, eles falam ali do momento, a parte do futuro eles não divulgam muita coisa não tem como a gente falar assim, porque é bem restrito, no entanto que a Gol, ela não divulgou nada, assim, isso aqui foi em questão da pandemia ou não. A Azul, algumas coisas sim, mas a Gol já não fala nada. A nossa expectativa é que durante a pandemia elas divulgassem mais contingências, né, devido ao estado, já estava na decorrência da pandemia, dos impactos econômicos. Então, a gente esperava que eles iriam ter alterações do antes e ali durante o período. Mas nós vimos que ela se manteve constante de vários anos. Então, provavelmente, talvez tende a manter, né, nos próximos anos. Não vai ter um reflexo das provisões. Pode ser que depois de outras situações, né, durante a questão agora, questão de crise econômica, outras questões, mas não talvez da pandemia. Eu vou aproveitar esse ponto, inclusive, primeiro para Benildo, né, Renato e Marcelo. Eu acho assim, esse ponto, essa pergunta do João, remete à contribuição dos trabalhos. Quando eu trabalho no cenário da atividade, eu conheço muitos trabalhos sobre exploração. Não tem aplicado muitos contextos. Quando eu vi a pandemia, a crise, eu disse, olha, eu acho que a ênfase maior vai ser como você estava respondendo, e eu creio que, inclusive na discussão do resultado, tem que aproveitar mais isso, né? Para poder realmente mostrar onde você está fazendo contribuição. No corpo teórico do trabalho também, eu vejo que houve um esforço, fazer uma linha de tempo sobre a questão da regulação, né, da normatização dos LOAS, falaram sobre a questão do distanciamento, da crise,
mas eu senti falta de pesquisas relacionadas com a biodiesel. Porque, assim, quando a gente vai fazer uma proposta, você precisa conectar a sua proposta com os demais, né, os pesquisadores, e, principalmente, tentar evidenciar aonde vocês estão contribuindo. Eu creio que, pela sua resposta, ali tem uma grande contribuição. Não, é que faltou o estudo, a contribuição. Sim, porque se forem se meter, sem dúvida, o revisor ele vai perguntar. Não, e eu já cobro, eu vou avaliar a primeira coisa que eu olho e cobro. Né? Isso. Onde que realmente a minha proposta está contribuindo para avançar? O que é o avanço dos estudos que nós já temos, né? Então, assim, o trabalho apresenta muitos pontos fortes, justificativa, por exemplo, gostei, achei muito pertinente. Vocês destacam um fato da pandemia no setor, né, na própria economia, mas eu acho que tem que trazer também um impacto no foco, que é o próprio dos produtos. Talvez até a gente ficar muita coisa nos relatórios, talvez tentar ver se a gente consegue uma entrevista, ou questionar, talvez, com algum gestor. O Mix Macro também, eu acho que deixaria um fator de pesquisa mais interessante. Eu acho que mais os resultados iam revelar evidências também melhores. Outro ponto que eu gostaria de destacar aqui é sobre a questão vocês trazem, né, como justificativo também, estudos técnicos, profissionais. Você poderia ver, talvez, alguns estudos científicos, procurarem discutir. Eu entendo que, não é nem réplica, mas o ponto central para mim é a crise. Como a crise, quais são as implicações da crise na evidenciação? E você colocou uma questão, na sua fala agora, eu entendi que você tinha uma expectativa. A gente esperava. E acho que como a gente esperava chegar nesse resultado, e quando nós vimos o resultado era outro, a gente acabou não dando uma sequência certa e correta para a pandemia, que era a nossa expectativa, nosso fechamento. Mas frustramos ali. Mas eu vejo que não tem problema. Quando vai para a pesquisa, é mais interessante, você tem uma expectativa. Os resultados podem corroborar ou não. Eu acho que exatamente. Pesquisa. Não, é que na hora, não, a gente tinha aquela expectativa, só que na hora de a gente escrever, nós esquecemos dela, discordamos da motivação. Aí, no referencial teórico, tem ainda? No referencial teórico, eu acho que vocês podem usar um rótulo só. Você usa misclose, embora possam ser considerados sinônimos. Aí, rever, eu acho que o ano das referências, eu vejo que vocês podem atualizar referências mais recentes, e a seção 2.3, que são os estudos anteriores, é muito comum a gente trazer esses estudos só evidenciando, como descritivo. Fulano e Beltrano fizeram isso, chegaram a isso. Porque eu preciso conectar isso com o foco do estudo. Então, eu creio que, no próximo passo, tenta articular esse referencial com esses estudos anteriores, né, com o foco. Embora o trabalho seja um trabalho descritivo, mas você pode deixar a literatura, o referencial teórico, mais aproximado, né, à questão que você está falando. Sobre os procedimentos, né, metodológicos, eu aqui não ficou evidente para mim os construtos associados ao critério, eu sei que vocês usaram, para poder avaliar, né, a aderência, né, do Scott, e também escrever os procedimentos de classificação. Sabe? Eu entendi que era julgamento, mas, assim, tipo, como é que se deu a validade? Era só uma pessoa que classificou, depois teve outra pessoa que revalidou. Às vezes, algumas pessoas cobram isso, cara. É uma questão de confiabilidade, que os resultados não ficam comprometidos. E, por fim, né, eu creio que seria interessante você discutir os resultados também à luz dos estudos anteriores, né, que vocês colocaram ali, né? E principalmente, eu digo, no contexto de crise. Eu acho que a sua fala, quando você destaca que, olha, a gente esperava
no contexto de crise, eu acho que isso tem que ser mais explorado, porque eu acho que você vai ter a oportunidade de diferenciar o seu trabalho com trabalhos anteriores que fizeram a mesma coisa. Como eu disse, É que tem a questão das provisões trabalhistas, né? Esperava que talvez fosse aumentar. Se tivesse um aumento, ou pode ser que não foi divulgado no relatório, e não tem, porque a legislação não limita, né, o que é ali. Pode ser que não tenha sido divulgado, ou pode ser que fosse divulgado daqui para frente, né? mas isso é uma conjuntura. Eu acho que quando a gente vai querer avançar na economia, principalmente em relação à crise, para mim, o que eu espero como contabilidade é essa. Não estou esperando que, olha, você divulgou isso X%, Y%. Não, porque eu quero entender quais são as novas informações, qual é a qualidade da divulgação em contexto de crise. Quais itens são mais evidenciados, né? Então, eu acho que isso traria uma diferença. Mas parabéns. Podemos continuar? Podemos sim. Olá, eu me chamo Fábio Cazu e apresentarei o trabalho intitulado Gestão de Riscos Tributários e Controles Internos, um retrato parcial da realidade das empresas que operam no Brasil. O projeto esse realizado com orientação dos professores Daniel Mussi e Márcio Bolinelli. Inicialmente, temos que os escândalos contábeis e fiscais de grandes empresas como WorldCom e Enron abriram os olhos das autoridades acerca da veracidade de informações contábeis divulgadas ao seu público, acarretando em um abalo no mercado de capitais norte-americano que culminou na formulação da Lei Sarbanes-Oxley em 2002, que tinha o objetivo de restaurar a confiança de mercado de capitais por meio da inserção de mecanismos que assegurem a responsabilidade da alta administração. No Brasil, a princípio, as empresas que foram mais impactadas pelas medidas estabelecidas foram aquelas que operavam na Bolsa de Nova York. Além disso, em um contexto de globalização da economia, muitas outras empresas precisaram se adaptar a essa nova realidade. Dentre os principais riscos que as firmas enfrentam no ambiente brasileiro, o foco desse trabalho está nos riscos fiscais. O recolhimento de impostos e contribuições realizado por empresas no Brasil faz parte de uma realidade confusa para os gestores dessas organizações. Em praticamente todas as operações há incidência de impostos e contribuições, com bases legais que estabelecem fatos geradores, alíquotas e bases de cálculos diferentes entre si. Levando em consideração o ambiente regulatório brasileiro, esse trabalho busca responder ao seguinte questionamento: quais são as principais fontes e formas de controle e gestão de riscos tributários das organizações que atuam no Brasil, e como que é mensurada a performance das áreas fiscais? Nesse sentido, esse trabalho ele tem como objetivo descrever um retrato de como um conjunto de empresas instaladas no Brasil lidam com os riscos tributários das suas operações, e também avaliar os controles internos aplicados para a mitigação de eventos indesejáveis e inesperados do sistema tributário em constante mudança. Com relação ao referencial teórico, esse trabalho está separado em 3 partes: gestão de risco, gestão de riscos tributários e controle internos. A definição de risco discutida pelo COSO é a possibilidade de que um evento ocorra e afete adversamente o cumprimento dos objetivos, e esses riscos são considerados relativos à tolerância da organização. Bergamini Jr., em 2005, discute que assumir e gerenciar riscos é parte do que as firmas precisam para obter lucro e criar valor para os seus acionistas. Da Silva, Zonato e Buren, em 2012, sugerem que uma adequada estrutura de controles internos auxilia a organização a gerir os seus riscos. Entrando a fundo na gestão dos riscos tributários, as decisões, atividades e operações de uma entidade dão origem a várias áreas de incerteza, que são os riscos do negócio. Segundo o relatório Tax Risk Management, publicado pela PwC, algumas dessas incertezas estão relacionadas com a aplicação da legislação tributária, fatos geradores de obrigações ou até incertezas quanto à eficácia de sistemas que calculam os resultados tributários dos negócios e operações. De acordo com a metodologia TRM, foram identificados 7 tipos de riscos associados à tributação. 4 específicos, que são transacionais, operacionais, de conformidade e de contabilidade financeira, e 3 genéricos, que são de portfólio, de gerência e reputacionais. Mulligan e Oates, em 2019, realizaram um estudo com 26 executivos de área tributária em 15 companhias dos Estados Unidos e apontaram que o aumento da percepção da necessidade de identificar e gerenciar riscos associados ao planejamento tributário é resultado de incertezas inerentes à legislação tributária e da intensificação do ambiente regulatório. No contexto brasileiro, Greco, em 2016, discutiu que os avanços tecnológicos nas ferramentas de controle fiscal acentuaram a preocupação das
das organizações para a gestão dos riscos tributários. O controle interno pode ser definido como um processo estabelecido pelo Conselho de Administração, gestores e outras pessoas da organização, projetado para prover segurança razoável no que diz respeito ao cumprimento de objetivos relacionados à eficiência e eficácia das operações, confiabilidade, atemporalidade e transparência de relatórios financeiros, conformidade com legislações e normas. Para nascimento, a mitigação dos riscos fiscais passa pela Controladoria Fiscal, cujo papel é estabelecer critérios e rotinas para cada departamento envolvido nos processos de recepção e de emissão de documentos fiscais e parametrizar as operações considerando as suas respectivas bases legais. Este trabalho é de natureza descritiva e, portanto, utiliza como estratégia de levantamento de dados uma survey, aplicada por meio de questionário formado por 46 perguntas relacionadas à realidade fiscal das organizações e ao perfil da área fiscal. O questionário foi desenvolvido com base no trabalho de Eberhardinger e Zisser de 2021 e nas publicações de PwC e KPMG, adaptado ao contexto tributário brasileiro. Ao todo, obtivemos 33 respostas e todos os participantes desse trabalho são profissionais que atuam no ramo tributário. Observamos neste estudo que, em 10 casos, a área fiscal é independente e fica sob a gerência executiva, seguida pela inserção dentro da contabilidade e do departamento financeiro. A maioria dos participantes indicou que os gestores reportam ao CFO, seguindo pelo responsável pela contabilidade e pela área de controladoria. Uma análise das companhias cujo CFO ou cargo acima dos gestores fiscais permite apontar que a área fiscal fica inserida principalmente no departamento financeiro ou como uma área independente. Os riscos que apresentaram os menores graus de impacto, segundo os entrevistados, são o transacional e o de contabilidade financeira. Por outro lado, os riscos que apresentaram os maiores graus de impacto foram os riscos operacional, de conformidade e gerencial. Os riscos com maiores médias de grau de gerenciamento são operacional, transacional, de contabilidade financeira e reputacional. Por outro lado, o risco com menor média de grau de gerenciamento é o gerencial. E é importante notar que o risco gerencial apresenta um dos maiores impactos de acordo com os participantes. E isso pode ter uma relação com o fato de que a interconexão dos demais riscos gera incertezas que precisam ser endereçadas pela diretoria. A comparação das respostas obtidas entre o grau de impacto e de gerenciamento indica que o risco gerencial é o que mais apresenta discrepâncias, isto é, ele apresenta uma lacuna de gestão, uma vez que o respondente avalia um maior impacto ao risco do que o grau de gerenciamento aplicado a ele. Ao serem questionados sobre o grau de concordância das afirmativas nesse quadro, os respondentes indicaram uma maior afinidade com quando a identificação e a gestão dos riscos fiscais fazem parte de todo o sistema de riscos da organização. E isso abre precedentes para um ponto a ser estudado futuramente. Observando que há uma maior concordância com essa primeira afirmativa, os riscos fiscais são possivelmente tratados em conjunto com os demais riscos da empresa, havendo pouca ou nenhuma documentação específica para a área fiscal. Já falando das medidas de performance, o respeito aos prazos de entrega das obrigações fiscais foi o que apresentou a maior média do grau de importância, considerando que atrasos nas entregas de documentos fiscais às autoridades pode acarretar em penalidades severas. É possível notar que grande maioria das medidas de performance foram avaliadas com um grau de importância elevado, conforme pode ser observado neste quadro. Por fim, temos que as fontes de riscos que mais impactam as organizações são operacional e de conformidade. Essa constatação pode estar relacionada com as constantes mudanças legislativas e as regras de escrituração. O menor impacto fica indicado nos riscos transacionais, que são aqueles inerentes às operações que não fazem parte das atividades recorrentes da empresa, como aquisições de negócios ou reestruturações organizacionais. Por outro lado, considerando o quanto as companhias gerenciam seus riscos, tem-se que os mais gerenciados são os operacionais e os transacionais. É importante ressaltar aqui que o risco gerencial é o que apresenta o menor grau de gerenciamento, mas é o que tem o terceiro maior grau de impacto, o que pode indicar uma relação inversa entre essas variáveis que precisa ser analisada em estudos futuros. Os procedimentos de gestão de riscos mais aplicados nas organizações, de acordo com os respondentes, são as consultas a conselheiros externos e a análise de possíveis custos de penalidades financeiras. Na maioria das empresas analisadas, o gestor responsável pela área tributária reporta ao CFO, que está em linha com os achados de Wunder no seu trabalho em 2009. O respeito aos prazos de obrigações fiscais é uma das medidas de performance mais importantes para os respondentes dessa pesquisa, assim como foi constatado no relatório publicado pela KPMG em 2021. Todos esses resultados sugerem que há espaço para aprofundamentos, em especial para se entender, dentre outros aspectos, por que há riscos que impactam menos as organizações, por que há riscos que possuem impacto maior do que são gerenciados e vice-versa, por que há diferenças entre os procedimentos de gestão de riscos utilizados e, por fim, por que há diferenças entre as medidas de performance utilizadas. Por fim, há uma escassez de trabalhos nacionais sobre a gestão dos riscos tributários, como foi abordado, limitando as análises comparativas à luz de estudos anteriores. Essas são as referências bibliográficas utilizadas nesse trabalho, e muito obrigado pela sua atenção. Bem, então gostaria de iniciar a discussão aqui, perguntando para os autores
se vocês têm práticas, sugestões de práticas para que as empresas consigam mitigar os riscos tributários. Bem, boa tarde. Primeiramente, acho que um ponto mais importante para você lidar com riscos fiscais numa empresa é entender a sua operação, como que ela está inserida no âmbito fiscal, na legislação, o ICMS, que é estadual, ou então PIS/COFINS, que é federal, e entender o que pode dar errado. Então, seria, às vezes, prazos curtos para uma empresa, ou então uma forma de entrega de uma obrigação, de um SPED, de uma GIA, de uma DMA, isso varia de estado para estado, e acho que uma das formas mais importantes de você poder fazer a mitigação dos riscos é ter um planejamento tributário bem estabelecido dentro da sua empresa. O que acontece muito é a contratação de terceiros, né, principalmente quando envolvem riscos. Então, há uma contratação de, por exemplo, Big Fours, e elas que fazem essa parte do planejamento e trazem isso meio que mastigado, mas sem se aprofundar muito nos riscos particulares que aquela empresa pode incorrer. Então, um dos pontos principais é ter dentro da empresa, ter um time de planejamento fiscal, planejamento tributário, que vai poder endereçar esses pontos tendo pleno conhecimento das atividades e da operação da sua empresa. Certo. Muito obrigado. Fábio, boa tarde, parabéns, né? O Daniel mandou abraços aí. Fábio, eu vejo que o seu trabalho, inclusive, tem uma virtude muito grande, que geralmente a gente vê poucos trabalhos, né? Vinculando riscos, tributos com a área de controladoria, né? Então, na introdução, gostei bastante, né? Acho muito pertinente essa ênfase, né? Da importância, né? Da gestão de risco tributário, né? No contexto da controladoria. Em relação ao trabalho, eu fiz alguns apontamentos aqui. Acho que na introdução você pode sintetizar mais os estudos anteriores que você apresenta, tentar deixar mais condensados, né? Você, assim, em poucas palavras, você pode destacar o que eles fizeram, sabe? E entendo que vocês... Eu vou até aproveitar para lhe perguntar, trata-se de uma réplica no contexto brasileiro ou de uma continuidade? Perdão, não entendi a pergunta. Da forma como vocês listaram os estudos anteriores, né? E depois trazer para o contexto brasileiro, aí eu fiquei me perguntando, esse trabalho é uma réplica? Vocês fizeram uma réplica ou tentaram dar continuidade, né, aos trabalhos que foram relacionados na introdução? A gente tentou fazer uma réplica, na verdade, juntando algumas ideias e metodologias de trabalhos que foram feitos fora do Brasil, mas que eram escassos aqui dentro. Então, a gente tentou replicar para poder ter uma base comparativa e até mais para frente poder fazer uma comparação com outros países do que já foi feito. Então, Fábio, eu acho importante isso, né? Que o trabalho precisa se posicionar. Assim, eu deduzi, né, ao ler a forma como vocês colocaram, eu entendi que tratava-se de uma réplica. Vocês queriam ver as evidências, né, dessa forma dessa gestão de risco tributário e controle interno, como o próprio título está colocando, né, um retrato parcial da realidade das evidências que ocorrem no Brasil. Então, eu acho que você poderia deixar isso mais evidente, o leitor, aproveitando, né, para destacar, né, aonde está a contribuição do próprio trabalho, né? Achei muito boa a justificativa, a forma como o trabalho é justificado, né, e ampliado os estudos relacionados com controladoria e planejamento militar, como
mencionei. Também gostei bastante da justificativa do ponto de vista prático, né? Como isso pode ajudar as empresas em relação ao desenho, né? A própria prática de gestão. Em relação ao referencial teórico, eu creio que dá para vocês discutirem as sessões, como eu havia mencionado, tentando garantir uma relação mais, como é que se diz, próxima, né, com o foco do estudo, sabe? Para não deixar, né, o referencial desarticulado com a própria questão de pesquisa. Que, aliás, do meu ponto de vista, quero lhe provocar também, não sei, mas me pareceu duas questões de pesquisa. Ou, talvez, é uma questão de leitura minha. Mas aí eu lhe pergunto, identificar a forma de gestão e também a questão dos riscos e depois mensurar a performance das áreas sindicais, vocês enxergaram uma conexão entre essas perguntas, dentro da mesma questão de pesquisa? Não é proibido. Não é proibido ter mais de uma questão de pesquisa. Mas aí eu lhe pergunto, vocês enxergam, né, uma relação entre essas questões? Sim, principalmente porque primeiro entender como é feito, para depois entender o quão eficiente e quão eficaz são esses processos de gestão de riscos, né? Então, a ideia é primeiro entender no contexto brasileiro como que as empresas realizam, com base no que já foi feito em outros países, né? Como que é realizado análise dos riscos fiscais e também a mitigação, para depois tentar entender com as medidas de performance o quão efetivo e eficaz essas ferramentas são no contexto brasileiro atual. Porque a primeira questão são as fontes, né, de formas de controle, não é isso? As fontes de controle. Então, aí, para lhe provocar também na dimensão teórica, então, no contexto brasileiro, vocês conseguiram identificar algum elemento diferente de outros? Não. Na verdade, o que a gente encontrou está bem em linha com o que também foi visto lá fora. Lá fora, né? Pronto. Então, parabéns. O último ponto que eu vejo, que geralmente é criticado muito, apareceu também no trabalho do Diego, eu não sei, né? Mas eu me lembro, na época também, mestrado, tinha professor de métodos quantitativos e era muito crítico em relação ao uso de média com escala. Eu ia falar isso. O uso de média com escala. Né? Primeiro, até a questão da equidistância. Né? Então, eu acabei esquecendo de mencionar com o Diego, mas você poderia usar frequências, né? Poderia usar frequências. Eu acho que nesse caso, eu utilizava mais a mediana. Isso também. Se não, parabéns, Fábio. Desejo sucesso. Obrigado, professores. Muito obrigado. Então, vamos para o quarto e último trabalho. Olá, meu nome é Juliana Vieira Pereira Perazzoli e hoje vou apresentar a vocês o artigo Gerenciamento de Resultados no Futebol Brasileiro, um estudo exploratório. Esse artigo foi desenvolvido com a Larissa Correia Lima Lopes e com a Renata Turola Takamatsu. Bem, o futebol faz parte da cultura brasileira. Sempre relacionado ao lazer e à descontração, os clubes de futebol hoje se tornaram empreendimentos, tornando-se necessário o acompanhamento das finanças dos clubes para que a gestão ocorra da maneira mais adequada possível. Nesse contexto, uma das características do modelo de negócios futebolístico que o diferencia dos demais modelos tradicionais é a maior relevância da eficácia, o resultado esportivo em si, em detrimento da eficiência, otimização no uso dos recursos.
A busca pelo sucesso dentro de campo leva muitos clubes a se envolverem em transferências milionárias e consequente pagamento de salários astronômicos para manter suas estrelas, o que culmina em resultados financeiros marcados por dívidas crescentes e prejuízos. Tanazas e Smaraidos, 2017, afirmam que o ambiente econômico negativo em que os clubes estão inseridos, conforme apontado anteriormente, é apropriado para a ocorrência de gerenciamento de resultados. Em pesquisa realizada por estes autores, foram encontradas evidências de que clubes que participavam de competições intercontinentais apresentavam maiores indícios de gerenciamento de resultado do que aqueles que participavam somente de competições nacionais. Assim, a pesquisa procurou responder à seguinte questão: os clubes brasileiros praticam o gerenciamento de resultados através da suavização de resultados e tais práticas estão relacionadas à participação em competições internacionais? O referencial teórico deste estudo baseou-se em estudos que avaliaram o gerenciamento de resultados no futebol. No âmbito internacional, os principais estudos giram em torno do Financial Fair Play, que é um conjunto de normas estabelecidos pela UEFA com o intuito de introduzir mais disciplina e racionalidade às finanças e ao gerenciamento destas no mundo futebolístico. Os principais estudos foram os de Dimitropoulos, 2011, Costandina e Ejona, 2012, Brooks, 2012 e Tanazas e Smairados, 2017. De uma maneira geral, estes estudos verificaram que os times europeus apresentaram indícios de gerenciamento de resultados para se qualificarem para competições da UEFA. No entanto, no contexto brasileiro, existem pesquisas no campo contábil que abordam a temática futebolística, mas o único que abordou o gerenciamento de resultados foi o de Júnior e Holanda 2021. E não foram encontrados indícios de que os gestores dos clubes de futebol utilizados na amostra se utilizassem de técnicas contábeis que visam a suavização de resultados. Bem, a amostra utilizada nesse estudo foram as demonstrações financeiras dos times brasileiros das séries A e B. A amostra final foi composta por 25 clubes. O período analisado foi de 2015 a 2019 e a tabela 1 apresenta um resumo dos clubes que compuseram a amostra. As variáveis levantadas foram ativo total, imobilizado, passivo total, patrimônio líquido, grau de endividamento, grau de liquidez, lucro líquido, receita líquida, fluxo de caixa operacional e como proxy para participação em torneios internacionais foi utilizada a participação ou não na Libertadores da América. Para identificação de indícios de gerenciamento de resultados, considerando a perspectiva da suavização, foi utilizado o coeficiente de Eckel de 1981, o qual consegue indicar para resultados estatisticamente significativos a suavização de resultados, que é uma das práticas adotadas aí para o gerenciamento. E o coeficiente ele foi adaptado por Martinez e Castro, 2009, cuja fórmula está aí no canto direito inferior. O resultado do coeficiente de Eckel abaixo ou igual a 0,9 indica a prática de suavização de resultados e índices acima de 1,1 são considerados indicativos de que a entidade não realiza o gerenciamento de resultados através de suavização. É importante ressaltar que o resultado acima de 1,1 não é indicativo de que não está ocorrendo gerenciamento de resultados, apenas que o mesmo não está sendo praticado através da suavização. Adicionalmente, foi avaliado o coeficiente de Eckel conforme os índices de endividamento e de liquidez das empresas. Bem, como resultados,
verificamos que o único clube que apresentou o coeficiente de Haeckel abaixo de 0,9 foi o Atlético, o antigo Atlético Paranaense. E verificamos também que tanto para os clubes que participaram de competições internacionais quanto os que não participaram, nós observamos que a média do coeficiente estava muito acima de 1, o que é um indicativo de que, se a prática de suavização de resultados ocorre, a mesma não é através da suavização. Foi verificado também que o baixo endividamento e consequente alta liquidez foram os quartis que apresentaram menor coeficiente de Haeckel, mas ainda assim muito acima de 1. Dessa maneira, tem-se, então, indicativos que corroboram o que havia sido identificado nas análises anteriores de que os clubes de futebol podem realizar práticas de gerenciamento de resultados, mas não há indicativos de que a mesma ocorra através da suavização de resultados. Bem, como conclusão, nós verificamos que no cenário brasileiro existe uma alta variabilidade no lucro dos clubes brasileiros, assim como um alto número de times com passivo descoberto e até mesmo patrimônio líquido negativo. E também avaliamos que a ausência de indicativos de gerenciamento de resultados, por suavização, ela pode estar relacionada a este cenário. Como trabalhos futuros, nós sugerimos que sejam realizadas pesquisas que verifiquem a relação da adesão ao Profut com práticas de gerenciamento de resultados e também a avaliação de outras práticas de gerenciamento de resultados, tais como os accruals discricionários. As principais referências desta apresentação e muito obrigada. Bem, tudo certo. Gostaria de iniciar a conversa aqui perguntando para as autoras se consideram que existe um conflito entre a implementação do Financial Fair Play e o desempenho dos clubes de futebol, e se sim, como resolver. Pessoal, boa tarde. Vocês me escutam direitinho? Sim, ouvimos. Sim. Boa tarde, pessoal. Eu entendo que sim, que existe um conflito e uma dificuldade também, até em função do que a gente colocou na introdução, que a princípio o que a gente percebe, né, é uma maior relevância, né, da eficácia do resultado em si que os clubes têm nos campeonatos, do que a gestão propriamente dita. E, enfim, tem uma série de interesses que envolvem, né, a gestão dos clubes e ela nem sempre caminha para uma melhor gestão dos recursos, né. Então a gente entende que sim, existe um conflito de interesse. Enfim, uma forma de resolver esse conflito, eu particularmente, assim, eu acredito que não existe uma fórmula específica para resolver esse problema, mas é através, de um trabalho mesmo de aculturamento da importância da governança corporativa, e da importância também, desse tipo de orientação, né, como o Fair Play, como o Profut, para que os clubes melhorem a gestão dos seus resultados. Sim, tudo certo. Algum comentário? Porque, Juliana, parabéns pelo trabalho. Eu acho que o tema cada vez mais assim, apresenta um apelo no contexto do futebol brasileiro, como você destaca, cada vez mais investidores, né? Estamos falando nesse momento de Estado, né? De clubes. Então, eu creio que é um trabalho que tem apelo social. O que apenas eu queria mencionar aqui, como sugestão, eu gostei bastante do levantamento, né, da literatura internacional, principalmente do futebol europeu, e as razões que levam os clubes a praticarem gerenciamento de resultados. Porém,
Porém, Juliana, eu diz, olha, eu creio que a tua literatura vai tentar focar no contexto brasileiro alguns fatores também que poderiam, né, dentro de um contexto que não é. A gente sabe que os clubes aqui não, talvez não tenham o mesmo comportamento em relação a gerenciamento, como suas evidências mostraram, em relação a gerenciamento de resultado, diante dos fatores, como, por exemplo, você colocou aqui, olha, lá pratica com finalidade de financiamento, até de ter elegibilidade para participar em competição. Outra coisa também que eu me lembro, que você colocou, é a questão de que quando participam de competições intercontinentais, né, praticam mais gerenciamento de resultados do que em competições nacionais, né? Porque aqueles que são... Então, achei muito bacana essa literatura empírica que você trouxe, inclusive com esses elementos. No entanto, eu fiquei assim um pouco inquieto em relação ao contexto do futebol brasileiro, porque os clubes são diferentes, assim, o mercado é diferente. Hoje que nós temos aqui uma tendência de investidores cada vez mais, né, se preocuparem com essa questão. Então, a minha pergunta é: o que você acha assim que qual seria a sua expectativa em relação à prática de gerenciamento de resultado, né, pela sua realização de resultado, com base em que fator você acha que os clubes estariam praticando ou não? Bem, professor Mamadou, eu compreendo bem essa questão de repente, trazer um pouco mais a pesquisa para a realidade brasileira, né, para o contexto brasileiro. Embora a gente não tenha, identificado, né, a gente identificou, na verdade, somente um estudo que tratasse especificamente, do gerenciamento de resultados no futebol. Eu concordo com você que, assim, a realidade é um pouco diferente, né, e não somente, em questões de objetivos, né, porque os clubes europeus realizam gerenciamento de resultados, né, a gente verificou que um dos estudos, apresentou indícios de que eles realizam isso para obter financiamentos em campeonatos intercontinentais. Na verdade, a gente vê aqui, né, que nos clubes brasileiros, a gente utilizou essa proxy, porque a gente entende que é uma proxy que pode ser relevante, mas eu acredito que talvez, um outro motivo, né, para que eles realizem o gerenciamento de resultados esteja mais relacionado também à questão cultural, porque, acho até que, assim, nesse intuito, né, de que o clube, por exemplo, fique como que a gente fala? Na Série A, né, tem uma série de benefícios por estarem na Série A, e aí eles precisam, angariar recursos para trazer jogadores, bons jogadores, né, para que eles se mantenham, na Série A. Eles acabam, acho que até também, professor, envolve uma questão de gestão financeira, né, porque a necessidade é maior do que os recursos que eles conseguem obter, e até em função da característica dos clubes brasileiros. Alguns clubes agora, eles estão mudando um pouco essa realidade, né, estão se tornando verdadeiras empresas, mas a gente sabe que a realidade da maioria dos clubes não é essa, né, eles são clubes de futebol, eles não são empresas. Então eu acredito que o gerenciamento de resultados pode ser em função até dessa estrutura dos times, que existem no Brasil, né, que é diferente dos clubes europeus. A gente vê que os clubes europeus, eles são melhor estruturados em questão de gestão, em questão financeira. Então eu acredito que
essa questão de gerenciamento de resultados, ela perpassa aí por esses fatores. Então, mas aí, o que os resultados mostraram, né, como você colocou no seu último slide, as evidências mostram a ausência, né, de gerenciamento. Sim, a gente não identificou evidência de Sim. gerenciamento de resultados por meio da suavização. Sim. Então, no seu referencial teórico, eu vejo que você só aborda, você subdivide, né? 2, referencial teórico, 2.1, gerenciamento de resultado. Aí eu me perguntei, geralmente quando você divide em 2 partes, né? Só apareceu uma parte. Então, eu acho que, a título de sugestão, você poderia discutir sobre os clubes de futebol brasileiro. Eu acho que era um ponto que mereceria, assim, destaque dentro do seu referencial. Sabe? As referências são muito boas, eu acho que, como você disse, são poucos trabalhos, né, que aplicaram, né, gerenciamento de resultados em clubes de futebol, mas eu creio que é importante, né, você destacar, talvez, assim, o gerenciamento de resultado em contexto futuro, né, essa tendência que o futebol brasileiro está, como é que se diz, seguindo, né? Que é essa tendência europeia, né? De, assim, como é que se diz, cada vez mais se constituir como né? E eu creio que é uma oportunidade teórica para você desenvolver. A metodologia achei bastante adequada, né? Você apresenta todos os passos, né? As fórmulas, né? De como calculou os índices, né? Os resultados também, né? Uma adequada apresentação e discussão. Então, parabenizo, eu acho que é uma oportunidade, é um fórum para você discutir, você vai ter oportunidade para reposicionar mais o seu trabalho, quando você submeter para a periódico, sem dúvida, e pesquisa é isso, ida e volta. Ida e volta, são sugestões e você vai avaliando. Não há nada, não é a primeira versão, não é a versão definitiva. Né? Mas está de parabéns, Juliana. Então, Sem dúvida, professor. Podemos abrir. Sim, agora, finalizada a discussão aí dos 4 trabalhos, nós temos mais meia hora para discussão de pontos comuns entre os trabalhos, para que os demais membros que estão assistindo pelo Zoom e presencialmente possam realizar comentários e questões sobre os trabalhos aqui discutidos, e é isso. Está aberto? Sim, está aberto. Eu queria fazer só uma sugestão para os trabalhos que usaram a escala, dar uma olhada na metodologia de análise de correspondência múltipla, que seria mais adequado para conseguir fazer essas associações e não incorrer o risco de correlação arbitrária, né? Pode ser um limitante para quando for submeter o trabalho numa revista. Só atitude suíça. É muito ponto importante, porque eu me lembro aqui no mestrado, no doutorado, quando ele estava aqui com o Fábio, ele mencionava muito muita gente calcula média com a escala e está errado, né? Até o próprio Lucas, recentemente, eu estou fazendo disciplina aqui, aí ele também destacou. É comum, mas ainda continua. É comum a gente ver, mas os estatísticos que digam essa questão de fazer média de escala Likert. O pessoal se apresenta a frequência e o mediano que vai te mostrar a realidade mais próxima. No caso da análise de correspondência múltipla, é interessante porque você consegue fazer essa associação, eu acho que até enriquece mais as conclusões, por exemplo, particular para cada fator. Mas Acho que um ponto que eu achei interessante, principalmente no trabalho da Renata Vice, né, Disclosure de provisões e passivos contingentes,
que foi um paralelo que eu consegui fazer um pouco no meu trabalho, que é com relação aos riscos, né, nas duas empresas que elas analisaram de linhas aéreas, riscos tributários estavam atrelados também a cíveis e trabalhistas, então era vai em frente com aquilo que eu acabei vendo no meu trabalho, que muitas empresas fazem a análise dos seus riscos de uma forma bem geral e não especifica como que esses riscos serão identificados e gerenciados, né? E aí no trabalho que elas trouxeram, elas deixaram bem claro que não tinham muitas informações de quais eram esses riscos, como eles eram mitigados, e nem tinha nota explicativa para trazer alguma explicação. Então fica de uma forma meio bem genérica e ninguém entende direito o que tá sendo feito dentro daquela conta. Muito bom. Sim, alguém mais? O trabalho de vocês é um trabalho de produto de uma dissertação? Não. É um trabalho avulso, assim. Ah, legal. Fábio, o seu foi de orientação do Daniel, né? Isso, foi TCC. Legal. É o trabalho de Diego, tá ali? O Diego Siqueira está aqui. Está. Isso. O meu foi da dissertação. É da sua dissertação. Eu acho que também, Diego, como a sugestão do colega aqui, você poderia rever isso, né? Inclusive, até também, eu vejo que as relações estruturais, elas não apareceram, mas assim, vocês não exploraram, né? Porque, geralmente, você tem a apresentação do modelo tentando explorar, né, as relações entre os construtos, né? Isso, Você- professor. Foi mais assim também em relação ao limite de página, sabe? Aí foi por isso que a gente não trouxe na discussão. Aí eu tentei resumir o máximo os testes, né? Do modelo estrutural, do modelo, do modelo formativo também. Mas aí, Eu acho um periódico, se tiver mais espaço, eu vou sim, vou deixar evidenciado. É muito importante. E eu acho que, assim, em termos assim, de surpreender mesmo, sabe? Eu, para mim, focaria mais, como corte central, a questão como você destaca na introdução. Olha, as pesquisas estavam só olhando práticas contábeis gerenciais, se baseando na literatura empírica ou nos manuais, né? Aquelas práticas, né? Então, você está trazendo um framework de uma entidade de profissionais que ainda a gente não tem evidências que impacta positivamente ou negativamente no desempenho financeiro ou não financeiro, você focava só nisso. Ao invés de trazer correlações de disciplina, você traria mesmo as relações estruturais. Eu acho que isso teria mais contribuição do que aquelas correlações de disciplina, sabe? E talvez, né, como você falou, Perfeito. de espaço, talvez tentar dar uma reduzida no referencial, dar uma enxutada, eu acho que os resultados são mais importantes, né? Sem dúvida. Reduzir, porque eu não entendi direito. Eu não vi o trabalho como está, né? Mas talvez em vez de tirar a parte dos resultados ali da estrutura da equação estrutural, reduzir um pouco, chutar um pouco ali o referencial do trabalho. Assim, tipo, a sugestão dela, Diego, é você... E o trabalho. Né? Mas consegue, porque a gente, às vezes, está discutindo mais conceitos, definições conceituais, e deixar de desenvolver. O trabalho dele, ele traz sessões onde discute os conceitos, né, tipo, os princípios, e depois discute o desempenho, e depois tem uma terceira sessão que desenvolve as hipóteses. Então, trazer tudo junto as hipóteses para dar uma... E o mais importante é o desenvolvimento das hipóteses, porque é ali que está o não sei se ele apresentou na equação estrutural, mas é importante trazer todo lá um modelo desde o início, todo o passo a passo lá. É verdade, viu, Diego? Eu acho que na parte Perfeito. do referencial, ficar lá contando o que são os princípios, como surgiu, não é relevante. Eu acho que se você fizer em 2 parágrafos, dedica mais o texto sobre a hipótese do que ficar falando sobre desempenho, sabe? E os princípios. Eu acho que trazer a hipótese central em relação às relações estruturais
né, eles vão ser mais importantes. Pronto. Muito bom, professor. Obrigado aí ao professor, à colega. Eu vou alterar, sim, para uma versão final. Fica melhor, realmente. Muito bom, João. Muito bom. Por último aqui, antes de encerrar a sessão, um minutinho, gostaria de convidar vocês que estão no Zoom e também o pessoal que está assistindo online a acessar a nossa sala de networking por meio do link que eu estou enviando no chat agora. E é isso. E não esqueçam de fazer a avaliação, né? Sim, para avaliar a nossa sessão. Isso. E é isso daí. É isso. Parabéns a todos e sucesso. Parabéns a todos. Muito obrigado pelo comparecimento. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado, viu? Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.